A pastora Gisele não está conosco hoje, ela está lá em São Carlos, também ajudando a pastora Dilson, lá vai ter batismo, né? Isso? Vai ter recepção de membros. Recepção de membros. Bom, a nossa mensagem de hoje vai falar a respeito de oração. Poxa vida, oração, nós estamos cansados já de saber o que é oração. Acabamos de cantar uma música aí que fala a respeito da oração, o falar com Deus. Mas hoje Deus quer, através da minha vida, falar a respeito de que oração é essa, né? Então, antes de a gente começar, nós vamos estar curvando a nossa cabeça em oração. Já que nós vamos falar em oração, vamos começar em oração. Pai eterno, graças te damos, ó Pai, porque nós podemos vir aqui para bendizer o teu santo nome, para agradecer pelas nossas vidas, pela nossa saúde, pela nossa família. Pedimos, ó Pai, a tua grande bênção agora neste culto. Amém. Que realmente, ó Pai, o Senhor use a minha vida, que eu possa ser só um instrumento, que o Senhor me use. Use e fale a tua vontade, que é boa, é perfeita e agradável. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me colocou aqui. Eu agradeço porque o Senhor colocou essa confiança. Entregue tudo a Ti, ó Pai, em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Eu escolhi como texto base da nossa fala aqui, da nossa mensagem que Deus quer para nós hoje. Deus fala primeiro para mim. E Deus falou muito através dos textos da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia inteira vai falar a respeito de oração, de homens de Deus que oraram e falaram com Deus diretamente, e Deus falou com eles, e Deus falou com eles também diretamente, né? E nós vimos o quanto isso foi importante, das respostas de oração. Nós vimos em várias histórias a resposta de imediato. Nós vimos em várias histórias o mistério de Deus, que é difícil, não é fácil esperar em Deus. Nós também vimos o sim, né, o não, e o não de Deus também não é fácil, porque a gente quer realizar a nossa vontade e não a dele. Eu acabei de falar que a dele é perfeita, ela é boa, ela é agradável. O texto diz assim lá em Mateus 6,6. Quem quiser abrir, pode estar abrindo, que a gente vai estar compartilhando essa parte aí. É um texto onde vai falar um modo de oração, o jeito que Jesus quer que a gente ore. Nós vamos estar falando assim, mas tem jeito de orar? Orar é só falar com Deus, mas aqui Jesus vai falar um jeitinho especial. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ora, esse versículo aqui, para mim, eu olhei e fiquei imaginando um quarto fechado com as portas, né? Mas aí depois eu fui vendo que, assim, é o seu particular com Deus. É nessa hora que você entrega o teu coração. O que está passando ali no seu coração, na sua mente, na sua emoção? Você entrega tudo para Ele. Nas portas fechadas, você fala o real. Você não vai fazer voltinhas, né? Eu estou querendo isso, sabe? Quando a gente quer alguma coisa, vai dando voltinhas até chegar lá. Não, você vai direto ao assunto, né? Nós, antes de começarmos o culto, nós fizemos várias orações. A oração de adoração, a oração de perdão, a oração de agradecimento. Isso é muito válido diante de Deus. Mas no nosso sós com Deus, nós vamos estar falando tudo isso. Nós vamos estar adorando, nós vamos estar agradecendo, nós vamos estar falando quanto a nossa gratidão que nós temos no Deus que olha para nós. E lá no secreto, você coloca tudo mesmo.
Faz tudo, né? Não vai deixar nada para trás, não. Tudo que está te atrapalhando diante da comunhão de Deus. E essa porta fechada, eu fico imaginando assim, ó, o silêncio. Nada te atrapalhando, sabe? Um barulhinho do celular, você já desconecta, vai lá no celular. Fala por mim, viu? Um barulhinho de um vizinho lá fazendo barulho, um carro da rua passando, fazendo sons lá. Eu sei que lá na minha rua, toda sexta-feira, quase o dia inteiro passa carro de som. Eu falo assim, se fosse quinta-feira, dia da torre de oração, eu não ia ter muita concentração. Eu participo da torre de oração de quinta-feira. Essa hora é a hora do quarto fechado. Essa hora que a gente está ali, ó, conectado, ó, intimamente com Deus e assim, nada nos atrapalhando. É isso que Jesus quis dizer nesse versículo. É isso, a entrega total. E aí, por que ele fala aí que você vai ser recompensado? Por quê? Porque ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. E sabe, a gente sai tão leve depois de tudo isso. A gente sai na certeza de que Deus está ouvindo a oração. De que Deus está ali, ó, segurando na nossa mão. E continuando, a gente vê também a oração do Pai Nosso, que ele ensina também. É um ensinamento, até um modo da gente estar intimamente com Deus, nas portas fechadas, no seu quarto, no seu, você e Deus. A oração do Pai Nosso, quando ele começou a falar Pai Nosso, é nosso Pai. Nós temos um Pai, nós não temos um Deus distante, um Deus que está lá no céu e um aqui pequenininho aqui na terra, né? Bem petititi, porque Deus talvez, será que vai ouvir minha voz? Ele é Pai. Pai ouve a voz do filho, da filha. Ele vai ouvir. Ele fala que ele está no céu. Pai nosso que estás no céu. É um Deus santo. Se ele é santo, nós temos que o quê? Glorificar seu santo nome. Por isso que logo em seguida ele fala, santificado seja o teu nome. Glorifiquemos a esse Deus que é todo-poderoso. Ele é Pai, mas Ele é o todo-poderoso. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus vir aqui do céu. Imagina o céu descer aqui na terra, gente. A gente não sonha ir para o céu? O céu vai descer na terra, gente. É o reino dele, é a paz dele, habitando entre nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Gente, é um Deus que supre as nossas necessidades. Em tudo. Supre as nossas emoções, a nossa comunhão com Ele. É a parte espiritual, sim, mas também é a nossa parte em tudo. Nós somos filhos de Deus em tudo. Ele está suprindo em tudo. Eu que o diga, né? Se não fosse o Senhor Deus estar comigo, a gente não tem esse equilíbrio, porque quantas coisas é passado na nossa vida, as dificuldades, a gente sabe de tudo isso, cada um sabe. Se eu pedir aqui para cada um falar a respeito dessa história, nós vamos ficar aqui dias e dias para ouvir histórias, testemunhos de quanto Deus tem nos guardado, o quanto Deus tem nos suprido. E Ele fala, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ele pede para que a gente entre nessa oração de pedir perdão. Nós fizemos uma oração de perdão aqui. Perdão, Senhor. Nós somos falhos. Nós pecamos diante da santidade, diante desse Pai amoroso. Então nós temos que pedir perdão, porque se a gente não pedir perdão, Ele não vai nos perdoar, né? Ele não vai. Nós temos, no começo a gente não tinha que entrar lá e abrir o coração a Deus. É tudo isso. Perdão por tudo que nós fizemos de ruim. Nós somos humanos e nós temos que batalhar e muito para chegar ao nosso exemplo que é Cristo. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ora, quando ele fala isso, porque Jesus aqui nesse ensinamento, ele quer que a gente esteja em paz. Se livrar do mal é paz. Essa paz que excede todo entendimento. Ninguém tem explicação a respeito dessa paz.
Muitas vezes a gente fica conturbado e perde a paz. Fica noites sem dormir. E eu fiquei esses dias aí, eu perdi a paz. Mas perdi muito a Deus. E graças a Deus, eu tenho um Deus que me ouve. E essa paz voltou. É esse aqui, ó, livra-me desse mal. E me coloca essa paz que o Senhor prometeu, que é uma paz que excede. O Salmo 66, 19 a 20, fala assim o salmista. Isso aqui, eu falei, essa hora que eu leio esse versículo, eu pego, fecho a Bíblia e vou embora. Acabou a mensagem, porque é completa. Olha o que ele fala, o salmista. Isso é uma pessoa que está o quê? Lá, esteve sempre no quarto secreto, sempre em comunhão com Deus, e sabendo quem é Deus, ele fala assim, entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Amém. Bendito seja esse Deus, esse Altíssimo aí, que é o nosso Pai. Glória a Deus. Bendito. Ele não rejeita a oração. Amém. E essa oração que ele fala assim, ó. Sim. Essa oração que ele fala não. E essa oração que ele fala espera. Ó, tá vendo a boca seca de novo? Então, nós vimos em tudo, assim, no decorrer da Bíblia, várias histórias, o poder de Deus em resposta de oração. Mesmo nessas que ele fala não, mesmo exige poder aí. Em Tiago 5, de 16 a 18, também fala a respeito disso daqui, que eu vou estar lendo aqui para vocês na palavra, que diz assim, ó, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados, muito por sua eficácia, a súplica do justo. Não só orar por mim, eu vou ficar lá na oração para a minha vida, sim, Deus quer isso, mas nós temos que orar um pelos outros. Nós temos que orar aqui. Fala, olha aqui. Se você orar pelos outros, a oração tem esse poder, essa eficácia. A súplica do justo tem esse poder de curar. Em nome de Jesus, a gente tem esse poder de curar através da oração. Quantas e quantas vezes aqui é falado, vamos orar por fulano, pelo irmão, assim, ele está passando por esse problema. Não é mesmo? Nós temos um testemunho aqui. Eu poderia contar as histórias de resposta de orações, das histórias bíblicas, que são lindas, maravilhosas, são encantadoras, a gente fica assim com a fé elevada, né? Então, de ver essas histórias. Mas eu vou contar de histórias que aconteceu aqui na nossa igreja, de pedido de orações que foi realizado através de Deus, milagres, através das nossas orações. Deus não rejeita a oração. Amém. Nós aqui sabemos muitos aqui oraram em favor do netinho da Maria do Socorro. E onde o netinho dela mora nos Estados Unidos, e onde um poste veio cair em cima dele. Um menino de 9 anos. O que vocês acham que pode acontecer? Um poste? Um poste, não é um postinho, é um poste normal que a gente vê na rua. Caiu em cima do menino. E logo foi acionada a igreja em oração, só que a gente não sabia de imediato o que estava acontecendo. Um poste caiu em cima do Enzo. O Enzo, menino de 9 anos. Vamos orar e clamar a Deus. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas Deus sabia. Tanto é que no dia, a Maria do Socorro conta que no dia lá existia 2 enfermeiros, não sei se era um casal, alguém sabe até melhor, que acudiu nos primeiros socorros, já providência divina ali. Ele foi levado, foi internado, passou por várias cirurgias, inclusive do coração. E a igreja em oração. Os pais em oração? Sim. Os avós em oração? Sim. Tudo em oração, pedindo para que Deus fizesse o quê? A boa, a perfeita, a vontade dele. Enzo veio se recuperando, passou por fisioterapia, por vários processos, até que um dia o Enzo veio de lá dos Estados Unidos e veio aqui na nossa igreja. Ele não
precisou vir aqui na frente para agradecer, mas ele veio nas pessoas falar com um sorriso enorme: obrigado pelas orações. A oração que tem poder. Nós somos filhos de Deus e Deus dá esse poder para nós. E muitas vezes a gente é questionado também. Porque ora tanto, Deus não te ouve, muita coisa assim, né? E fez lembrar de que conta-se a história, né, de que a Madre Teresa de Calcutá, sempre em constante oração, e foram perguntar para ela: por que tanto a senhora faz oração? Tanto. O que você fala com Deus? As pessoas ficaram até curiosas, né? O que a senhora diz tanto para Deus que, em suas orações? Aí ela respondeu: nada. Sabe por quê? Porque eu só escuto Ele. É essa intimidade com Deus. É esse fechar da porta. É lá no quarto que você vai escutar a voz de Deus. A Madre Teresa de Calcutá, ela falava com Deus, sim, com certeza. Mas ela escutava muito mais. Muito mais, para a gente ter assim, a certeza de que nós estamos realizando a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe, que você leve em mente isso, que nós temos um Deus, volta a repetir o que o salmista falou: esse Deus não rejeita a oração. Bendito seja Deus, que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. Amém. Glória a Deus.
está lá em Números 6, 24 a 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor faça sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos com Deus e tenha um bom domingo. Que Deus abençoe a todos.